Então, eu quero que os irmãos acreditem na Bíblia, na palavra escrita de Deus. E até mesmo quando o seu pastor começar a sair da Bíblia, você sai da igreja também. Porque tem muita igreja séria que conserva e preserva a palavra escrita de Deus. Mas pelo que eu vejo, pela amizade que eu tenho com o vosso pastor, e pelas bênçãos que Deus está derramando sobre a vida dele, porque logo a gente não vai estar aqui, vai estar em outro lugar, e logo também não vamos estar naquele lugar, vamos estar num lugar maior ainda próprio, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Então é uma igreja boa para você ficar, prestar atenção. Missionário, muita gente, sabe, liga para mim, por favor, missionário, ora por mim, eu estou precisando de dinheiro. Olha, irmão, a melhor forma de arrumar dinheiro é trabalhar, tá? Esse negócio de ficar, Deus, irmão, eu tenho 72 anos. Se a vida fosse mole desse jeito, eu ficava lá em casa orando mais do que eu já oro e falando, Deus, me dá barra de ouro. Não dá em dólar, não, que também já é uma confusão tremenda. Em real ainda, pelo amor de Deus, não dá. Dá ouro, barra de ouro. E ficava na boa lá, assistindo Netflix e vendendo minhas barras de ouro. Mas a vida não é assim. Então, igreja, Deus diz que nós temos que comer com o suor do nosso rosto. Não se iluda com o que está acontecendo na internet, porque o inimigo, você não pode subestimar ele, tá? Ele é muito inteligente, tá, irmão? Não podemos subestimar ele, não. Ele é estrategista, especializado em plano de guerra. Então eu quero dizer para você, se você cultuar Deus, amar a Deus, obedecer a palavra dele, enquanto você viver nessa terra, você vai viver bem, você vai ser feliz, nada vai te faltar. Amém ou não? E talvez você está aqui hoje e a crise que você está vivendo, você não compreende por que você está vivendo essa crise. É muito simples, é porque muitas vezes você toma decisões no passado, ou ontem, ou semana passada, há um ano atrás, e é consequência das suas decisões. Muitas vezes a pessoa não percebe porque ela se acostuma com a crise. Você tem que se acostumar com as bênçãos de Deus. Você tem que se acostumar com o milagre. E para isso você tem que viver a palavra, porque suas atitudes definem o seu futuro. Agora, em outubro de 2024, uma mulher me ligou pedindo oração. Essa igreja também faz parte das minhas orações. Então, eu oro por vocês. Eu tenho o WhatsApp de muita gente aqui. Quantos recebem a oração? Amém? Então, o que eu quero dizer para você, que a pessoa ligou em outubro de 2024 e falou, missionário, eu estou vivendo um problema muito difícil. Eu estou sem dinheiro. E eu falei para ela, bom, eu pensei que fosse só isso, né? Falei, não é só a senhora. No momento que a senhora está ligando, eu também estou sem, né? Que é comum, né? Tem dia que você tem dia que não tem. Mas vamos conversando, quem sabe a gente pode chegar num acordo. O que mais? O meu celular quebrou. É seríssima a história dessa mulher. O meu celular quebrou, eu não consigo comprar outro. Tá certo. E outra coisa, eu tenho uma coceira no corpo, eu não sei te explicar. Eu passo remédio, tudo que os médicos indicam, e fica coçando no pescoço, no couro cabeludo, na virilha, em todo lugar. Não amei de passar. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. A menina perdeu o emprego, trancou a matrícula na faculdade, porque ela não tem dinheiro e não consegue emprego há 1 ano e meio. E o mais novo menininho se envolveu com droga. Eu sou separada, e aí ela começou a falar uma série de coisas. Eu falei, bom, eu vou estar orando para a senhora, né? Mas eu preciso perguntar umas coisas para a senhora. A senhora vai na igreja? Lógico, eu vou. Você está me estranhando, missionário? Lógico que eu vou. Tá bom. E você de onde é? Do Paraná. Então a senhora vai na igreja? Vou. A senhora jejua? Jejuo. Ora? Não, eu oro. Não, eu estou perguntando que é tanto problema ao mesmo tempo, né? E a senhora ajuda naquele movimento que a igreja faz, movimento social, trazendo alimento? Não, eu trago. Muito bom. A senhora também evangeliza? Evangelizo e distribuo Bíblia para as pessoas. Que bacana. E me diga uma coisa, a senhora dizima? Então, isso aí que eu... como que eu digo?
tem falei, eu acho que eu estou entendendo, a senhora não dizima. Não, não é que eu não dizimo, é que às vezes tem mês que dá, né, missionário? Você entende? Falei, não entendo, não. Isso aí que o senhor está falando, eu não entendo. É por isso que eu estou te perguntando, para entender como pode, senhora, estar acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo em cima da sua vida. Alguma brecha a senhora deu, por isso que eu estou conversando com a senhora. Não quero ofendê-la, mas a senhora teria que dizimar todo mês, não teria? Então, tem mês que dá, né? Então eu dizimo. Aí depois o outro mês não dá. Aí o outro também não dá. E depois... Tem ano que eu dizimo até 2 vezes. Eu vou explicar uma coisinha para a senhora. E ao mesmo tempo vou explicar para você. Hoje eu tive um dia maravilhoso. Me encontrei com a minha filha mais nova, com os 2 filhos dela, que é um de 1 ano e 10 meses, e a Eva de 3 meses, que já pode sair publicamente, meu genro. Tivemos ali um momento muito gostoso, conversamos, almoçamos junto, eu comi bastante mesmo, sabe? E fiquei muito feliz ali, e eu queria dividir essa alegria com você. Olha a situação dessa mulher. Filha desempregada fora da faculdade. Menino envolvido com droga. E ela ainda disse que tem muita briga na casa dela, foco de briga. Ora é na mesa quando está almoçando, ora é no quarto, no quintal. E isso me fez lembrar de um texto bíblico. Não vou pedir para você abrir, porque eu sei que você lembra. Quando Jesus viu uma figueira, e ele estava desejoso de comer um figo, porque figueira dá figo, pé de manga dá manga, cada fruta dá um tipo de fruta. Amém até aí ou não? Você acha que ele não sabia que não era época de figo? Sabia, ele sabe todas as coisas. Mas olha o exemplo que ele nos dá. Ele chegou para comer figo, que nem precisaria, porque não é época de figo, e não tinha figo. E ele amaldiçoou aquela figueira. Esse é um texto assim que me arrepia muito, é muito sério esse texto, irmão. E simplesmente a figueira secou. Por que ela secou? Porque ela só tinha folhas. Então o que eu tentei explicar para essa mulher, ela não entendeu o que eu estava dizendo, é que ela precisava dar um jeito de começar a dar frutos e parar de dar folhas. Não estou dizendo que Jesus estava amaldiçoando ela. Eu estou dizendo que é assim. Quem é folha tem as suas coisinhas, o seu carro, a sua casa, o seu dia a dia, seu salário e tal. Mas quem dá frutos é diferenciado. O carro dele é diferente, a casa é diferente. Ele viaja mais, ele se veste diferente, ele come melhor. É diferente. E essa mulher não estava sendo diferente, porque ela estava sendo folha. Se existisse na Bíblia um versículo que provasse para você que, ao levantar de manhã, você comesse uma banana nanica, 6 horas da manhã, não pode ser banana prata, nem banana maçã. Tem que ser nanica, 6 horas da manhã, não pode ser 10 para 6, 6h15, 6h30, tem que ser 6 em ponto. Se provasse, eu lesse para você, não existe, pelo amor de Deus, hein? Já tem gente que fica mandando no WhatsApp onde está o versículo da banana, pelo amor de Deus. Se existisse, eu provasse para você, ao comer uma banana inteira, uma banana nanica, 6 horas da manhã, Deus tornaria você próspero, abriria a janela do céu e derramaria as mais ricas bênçãos sobre você. Se eu provasse que estaria escrito na Bíblia, tomo por base por mim, você, 6 horas da manhã, estaria em pé, em frente ao relógio, esperando das 6 horas para comer banana com casca e tudo. Você ia comer. E não ia faltar banana na sua casa, podia faltar arroz, mistura, óleo, tudo. Mas você tinha caixas e mais caixas de banana, com certeza. Raciocina.
Só que não tem esse versículo, mas tem um semelhante. Igualzinho, não tem diferença nenhuma. Veja só, Malaquias 3, se você puder abrir, fazendo favor, é conhecido de você. Aqui é o Espírito Santo de Deus querendo que você suba um degrau. Você está muito lá embaixo, irmão. Tem que subir o degrau, tem que subir de nível. Você tem que mudar de nível. Ah, mas está bom assim. Não, você não sabe o que é gostoso quando você está mais para cima. Tem mistura melhor, tem coisa melhor. Qual a última vez você foi no cinema? Qual a última vez você foi no teatro? Ah, eu vou na igreja. Irmão, não é só igreja, irmão. Você tem que ter sua parte social. Qual a última vez você pescou? Qual a última vez você foi numa churrascaria? Qual a última vez que você pôde convidar sua família e fazer um almoço em família? Viver não é só vir na igreja. Jesus Cristo não morreu na cruz simplesmente por morrer. Ele morreu para você ter vida e vida em abundância. Vida em abundância já está ganha por você lá na cruz. Você só tem que tomar posse. Ah, eu não sou feliz. Como não, irmão? Quando você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, o fruto do Espírito está em você. O pacote é completo. Você tem a felicidade aí. Não significa que você não é feliz, é que você não está sabendo usar. Você pode ser feliz. Você pode levantar de manhã e começar a viver as promessas de Deus, as 8.000 promessas que tem na Bíblia, irmão. E a pessoa fica, eu não sei, porque eu perdi emprego. Sim, bola para frente, não é você que perdeu emprego. É milhões de pessoas no planeta que perdem emprego. Ah, mas então, eu não sei, eu acho que eu estou doente. Sim, irmão, você ora, faz a sua parte, e ação, oração é ação. E vai no especialista ver o que está acontecendo, se é a garganta, o que é, e você vai, sabe, se mexendo, fazendo o que tem que fazer. Mas, missionário, e eu estou sem trabalhar, procura emprego, meu Deus do céu. As pessoas que vendem drops, chocolate no Farol, ganham R$200 por dia, ele ganha mais do que eu. Não, mais também não, assim não, também não. Você está entendendo ou não? Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Acorde e deixa de ser lento. Malaquias 3:10 diz assim, palavra escrita de Deus. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que trago todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Vamos entender aí que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, de capa a capa. Na capa está escrito Bíblia Sagrada, é de capa a capa. Então, essa palavra aqui não foi escrita por elefante, jacaré, macaco. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ela é a palavra de Deus. É o próprio Deus dando um recado. Não adianta arrancar a página. Vou arrancar que eu não gosto de Malaquias 3. Não, você não pode fazer isso. Porque se Deus permitisse que escrevesse a Bíblia com tudo que acontecesse, você passaria pela terra e não leria os livros. É só resumido os 66 livros. Aconteceu muita coisa. Os milagres de Jesus, mas não foi só isso, foi um monte mais de coisa, irmão. E esse versículo é necessário ter na Bíblia, para a pessoa entender que não existe forma de ser próspero senão através do entendimento desse versículo. Eu vou repetir, Malaquias 3:10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, está falando Yahvé, Deus de Abraão, Jacó, Isaac, Criador do céu e da terra. Ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo. Está falando dos 13 dízimos. Não, mas o ano tem 12. Não, o ano tem 12, mas o dízimo tem 13. Tem 12 e tem o 13º. Continuando. Para que haja bastante comida. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém. Não amém ou não? Está dizendo aqui, eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam banana. Está falando de banana ou não? Está falando de dízimo, sim ou não? É fácil entender, né? Quanto que é 10% de 1.000? 100. Quanto é 10% de 100? 10. Todo mundo sabe fazer essa conta, né? Se você tem dinheiro para receber de mim, você sabe calcular direitinho, né? Entendeu ou não? Para que haja bastante comida na minha casa, ponho-me à prova. Eu sou de uma época
que os meninos chamavam o outro pro pau. Você sabe o que é isso ou não? Chegava, você está olhando o quê? O que você falou aí da minha mãe? Ó, você está olhando feio por quê? Ó? Vem cá, vem cá. E ele não vinha, a gente ia em cima dele. E muitas vezes o cara era um armário, a gente ia e apanhava. Ia para apanhar, mas é questão de honra. Ó, às vezes dava certo, que o cara corria. Mas é muito difícil. Se naquela época eu usasse uma camisa dessa, eu apanhava o dia inteiro. Já não basta, estacionei, o cara perguntou, lá onde você comprou essa camisa, vende para homem? Depois eu pego esse cara lá fora. Então, eu chamava o nego pro pau, ó, tá olhando feio por quê, ó? E aqui, Jesus, nosso Deus, é como se estivesse chamando pro pau. Põe-me à prova. Não, Deus, que é isso? Não, põe-me à prova. Não, senhor, não precisa falar desse jeito. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei a janela do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Das 8.000 promessas existentes na Bíblia, essa aqui, ela é infalível. O que a gente vê, eu preguei em 5.001 igrejas até ontem, 5.002 hoje. Eu vejo pessoas não prosperando, porque ela faz desse versículo uma acomodação na vida dela. Ela fala assim, eu tenho conta para pagar? Sim, eu também tenho, irmão. Seu pastor também tem. Nós temos em patamares diferentes. Talvez eu tenha menos que você, talvez você tenha mais que eu. Mas o que tem a ver um assunto com o outro? É que eu tenho 2 filhos. Ué, e daí? Eu também tenho. Tenho 2 filhas e 5 netos. Qual é o problema? Eu tenho sogra. Eu também tenho, irmão. Vai fazer o quê? Eu tenho. E tem a ver uma coisa com a outra, irmão. Mas o dízimo, irmão, pelo amor de Deus. Deus te dá uma pizza. Você pega a pizza, Deus, obrigado. É do jeito que eu gosto, com borda de catupiry, meia calabresa, meia mussarela. Meu Deus, eu sei, filho, do que você gosta. Não, eu não sei nem o que falar para o senhor. É muito boa mesmo. Olha que delícia. Obrigado, Senhor, porque tudo que Ele nos dá é perfeito. Obrigado, o Senhor é muito bom. Você gostou, filho? Amei, Senhor. Muito obrigado mesmo. Você me daria um pedaço para mim? Ah, mas o Senhor não me deu? Sim. Então, mas me dá um pedaço, filho. Então, mas é que... quanto que o Senhor quer? Um pedacinho só. Quanto? Assim? Assim? Um pedacinho assim, tá bom? Não, quero 10%. Assim, 10%? Ah, eu não vou dar, não. Não está dizendo para o seu pastor que não vai dar, porque ai dele se ele também não dizimar. Essa palavra é para todo mundo. Não vou dar, não. E joga as promessas de Deus, e Deus está falando, me põe à prova. E a pessoa fala, eu não estou afim de nada, não. Não está afim de prosperar na vida. Ou a Bíblia é uma grande mentira, ou ela é a única verdade. Então, o que nós temos que entender, que nós temos que obedecer a palavra de imediato. Naamã foi confrontado pelo profeta Eliseu. Eliseu falou, você dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Se ele não tivesse obedecido a palavra de imediato, ele estava leproso até hoje. Então, muitas vezes nós falamos disso e não entendemos que quando damos o dízimo, é a forma de reconhecer que o nosso sustento depende de Deus e não das nossas riquezas. Deus cuida da gente, eu não cuido, irmão. E muitas vezes Deus quer que você fale com Ele. Fala com Ele. Senhor, eu estou passando isso por quê? Você tem como falar o que eu falei para Ele? Eu dizimo, Senhor, eu sou fiel contigo, eu não tenho amante, eu não sou viciado em pornografia, eu sou fiel contigo, eu amo as pessoas pobres que passam na rua, eu tenho o sentimento, você pode fazer isso? Eu atualmente posso fazer isso. Você pode fazer o que eu faço? Ou pelo menos na parte do dízimo? Aí você fala, mas se Deus sabe todas as coisas, missionário, Ele já podia ter resolvido essa situação para você. Podia, mas Deus quer que a gente converse com Ele, porque na conversa Ele pode falar, você está legal, está dizimando, você realmente não tem amante, é fiel,
com a sua esposa, com o seu esposo, você é realmente... Mas tem uma coisinha, viu? Que você é falho. Fala a Deus. Você precisa ir mais nos cultos. Você vai de vez em quando, e Deus vai falando, vai te corrigindo. Oração é falar com Deus. Quando você lê Bíblia, Ele fala com você. Nesse momento, Ele está dizendo para você, será que essa confusão na tua vida é porque você foi deixando o dízimo de lado? Quem influenciou isso para você? O pastor prega sobre dízimo, a pastora vem aqui, a esposa dele prega que você não precisa dizimar, cada um prega um assunto diferente, se sua cabeça fica confusa. Não, os dois não falam a mesma palavra, porque eles lêem Bíblia. Não tem Bíblia paralela. Então a bênção está aqui. Deus está dizendo que quer te abençoar. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Essa pregação, com um jeitinho, sem ofender, é na medida para você, irmão. Pode falar. Qualquer coisa que Deus esteja mudando em sua vida é para levá-lo para um lugar melhor, irmão. Hoje as pessoas estão nervosas. No trânsito, antigamente a pessoa mostrava o dedo do meio ou se pronunciava que conhecia a tua mãe. Agora todo mundo anda armado, irmão. Então nós precisamos parar de perder a paciência, irmão. Temos que desacelerar. Eu vi minha esposa foi colocar rotor hoje, é aquele monte de aparelho, vocês sabem o que é, e ela agitando lá dentro de casa e correndo, eu falei, olha, não vai adiantar você ficar correndo, que vai dar diferença nesse exame aí, hein? Você está correndo e agitando, que ela está fazendo pós-graduação online, larga isso aí, depois você tirar o rotor, você faz, não fica numa dessa, você vai ver a diferença que vai. Senta no sofá, relaxa, vai assistir um filme, alguma coisa. E até disse para ela, o que favorece o resultado do seu exame é sexo. Ela falou, não vem com história não, hein? Já vi que eu vou ter que dormir no sofá hoje. Paciência, irmão, não é só esperar, mas é como agimos enquanto esperamos. E o estresse, ele mata, não diretamente. Ele desencadeia na área da saúde algumas doenças que você acaba morrendo. E a doença do século é o estresse. E é inadmissível um parente seu saber que você está estressado e você serve um Deus, Jeová Rafá, aquele que cura. Você falar de Jesus, que morreu na cruz para você ter vida e vida e abundância. Aí você fala para os parentes, vamos lá na igreja. Eles não vêm, irmão. Eles não veem Jesus na nossa vida, eles não vêm. E a gente precisa mudar isso, irmão. Sabe? Parar com esse negócio. A minha casa, em nome de Jesus também. Essa igreja não vai viver todo o tempo de aluguel para onde vai. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso, irmão. Você está entendendo ou não? Essa igreja precisa se mobilizar, se reunir, conversar e comprar um terreno grande. A igreja comprar o terreno e construir um templo para 1000 pessoas. Amém ou não? Amém. E fazer cultos de domingo, 3, 4 cultos. Eu prego em amigos que fazem 3, 4 cultos durante a semana. Você não enxerga a cor da camisa do último que está lá atrás. Eu não estou falando de outra denominação, estou falando quadrangular. E nós podemos, porque você é um povo de Deus que é abençoado. Você recebe as bênçãos de Deus. O seu pastor, ele fala da palavra, ele não fala de outra coisa senão a palavra. Então Deus se agrada desse lugar. Você só vai para aquele lugar novo, que é uma pequena ponte, mas não há de ficar lá onde você vai. Em nome de Jesus, vocês vão para um lugar maior. Eu creio nisso. Amém ou não? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra Deuteronômio 31. Deus está no controle da nossa vida. Ou está ou não está, irmão. Eu creio que Ele está no controle da tua vida. Missionário, eu tenho problema. Todo mundo tem problema. O que você tem que aprender é enfrentar eles de frente, irmão. Você não tem que ter medo de nada, não. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você perdeu alguma coisa, Deus vai repor para você.
Ah, minha felicidade. Irmão, às vezes eu também estou em casa triste, às vezes chorando. Eu choro. Eu sou uma pessoa sensível. Ah, missionário, às vezes eu estou triste porque eu estou desempregado. Isso acontece com todo mundo. Você tem que confiar e saber que a maioria das vezes que a pessoa está desempregada é culpa dela mesma. Porque é resultado da oração dela. Precisa, irmão, prestar atenção no que você ora. Senhor, eu quero ganhar R$2.000 no meu serviço e você ganha 1.000. Me ajuda, Senhor. A única forma de ajudar é tirar você de lá. Porque a empresa não vai ter condição de te dar 2.000. Entenda isso, irmão. Porque eu perdi emprego? Por culpa tua. Você orou que quer ganhar 2.000. Como que Deus vai fazer que você ganhe igual o gerente? A empresa é pequena. Ele vai te pôr numa empresa maior, que você vai iniciar com 3.000. E 2.000 vai ser só seu vale. Aí você vai falar, é Deus. Aí você começa a orar, peraí, funciona? Deus, eu quero ganhar 5. Ele vai tirar você de lá também. Esse é o processo. E a pessoa fica desesperada. O meu relacionamento. O relacionamento sempre tem problema, irmão. Você vai ver lá em casa, o meu sofá ele é curvo assim, de tanto que eu durmo nele. Esse missionário é perfeito. Não, às vezes minhas piadas irritam minha esposa. O relacionamento é assim mesmo. Mas é importante você confiar em Deus, que Ele vai trazer paz para você. Que Ele vai trazer a solução. E às vezes você está com a saúde abalada. Esses dias eu fui lá para o hospital e a moça falou, olha, o senhor está com um suspeito de Covid. Eu falei, mas eu estou com todas as vacinas em dia, tanto de gripe como do reforço do Covid. Eu tenho todas as vacinas em dia. Mas isso não justifica, porque o senhor está sem voz. A minha esposa estava falando com ela, eu não conseguia falar. E eu tinha que pregar no dia seguinte. Eu não estava muito preocupado se está com Covid, se está com sei lá. Eu precisava pregar no dia seguinte. E eu não conseguia falar. Eu marcava no papel, pergunta para ela por que eu estou sem voz. O meu esposo quer saber por que está sem voz. Uma menina nova, muito bonita. Fala para ele. Não, manda falar para mim. Aqui eu estou em frente a ela. O senhor está sem voz porque o senhor está sem voz. Aí ela falou, eu posso fazer o teste de Covid para ele, mas independente dele ter Covid, eu vou dar o mesmo remédio que se ele não tivesse Covid. Aí eu marquei para minha esposa, manda essa lansbigóia dar logo esse remédio para mim ir embora. Não mostra para ela. Olha bem, então pode dar o remédio que meu marido precisa ir embora. Não, missionário, não tem problema de saúde. Tem, opa. Já andei com bolsa pendurada aqui. Quem já teve esse problema? Não é difícil? Como que chama quando é prostatite? Prostatite, né? Que a gente tem que usar a bolsa, né? E as pessoas ficam olhando com cara com você. Você está doente? Não estou. Eu gosto de passear com a bolsa. O que é isso? Irmão, o que é isso? Não, é gasolina. Vai subir o preço da gasolina? Eu já comprei uma reserva. É a urina, pô. O pastor fica doente, talvez ele não conte para você, cada pessoa tem um sistema. Eu não costumo falar isso em púlpito, mas eu quero dizer que... Então, talvez você perdeu essas coisas, felicidade, emprego, relacionamento, saúde, finança. Deus vai devolver tudo para você, irmão. Deus vai devolver tudo para você. Eu conheci esse Deus. Num acampamento, olha, eu fiquei maravilhado. Pra você ter uma ideia, eu fui no acampamento, tinha 35 litros de combustível dentro do carro. O meu propósito era, se não desse em nada aquele lugar, eu ia explodir o carro comigo dentro e levantar
uma renca de pastor até o teto, grudar tudo no teto. Eu ia fazer isso, estava disposto a isso. Seria a minha 5ª tentativa de suicídio. Quando começaram a falar, vamos ler, aí vinham umas meninas dançar, umas sirigaita magra, parecia umas garças, dava até desespero. Eu falei, eu vou me matar. Aí vem um pastor, vocês vão vencer, vocês vão vencer. Aí eu olhando para o sapato dele furado, camisa tudo suja. Eu não vou vencer, não é possível. Não vai dar certo, não. Veio uma irmãzinha lá. Antes de louvar, queria dizer para vocês que Deus ama vocês. Com o dente podre, caído, que é assim. Falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, me leva, Senhor. Eu vou acender aqueles 35 litros de combustível. Não quero ter dente, eu não quero ter dente. Aí eu estava debaixo de uma árvore lá, no dia do acampamento, comecei a chorar. Aí um rapaz estava do lado, eu falei, será por que eu estou chorando? Ele falou, é o Espírito Santo de Deus. Eu fiquei quieto. Tá legal. Não entendi o que eles estavam falando, morte do cordeiro. Eu achei que aquilo lá era um matadouro, não sabia o que se tratava. De repente, o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? 45 pessoas levantou a mão. Eu fui um deles. Eu estava aqui, dá um passo para frente. Eu contei, tinha 45 comigo. Eu aqui, o último aqui. Aí ele começou a orar por esse aqui da ponta. Eu não sei por que ele fez isso. Porque ele pediu ajoelha, era concreto. Eu lá, último. E ele começou aqui. Você não é o filho da Ditinha? Menino. Te conheci pelo seu cabelo. Que Deus abençoe você. Rosângela. Sabia que um dia ia chegar seu dia. Falei, o meu está demorando para chegar. Estava ardendo o meu joelho. E não vinha. Aí ele chegou, pôs a mão na minha cabeça. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Eu pensei comigo, pelo menos passar a dor do joelho já está bom. Estava ardendo. Você aceita Jesus? Sim. Eu pensei, eu quero ler esse livro preto aí que as pessoas lê e pular que nem macaco, que eu achava legal. De repente, eu levantei uma mão, pegou aqui na minha traseira e me levantou uma mão grande. Que sensação! Eu falei, que é isso? E uma voz falou, se você fizer o que você fazia antes, que eu não tenho autorização de falar para você o que eu fazia, você morre. Aí eu procurei aquele camarada, que negócio é esse? Morre se eu fizer? Não, está falando morte espiritual. Não quero fazer mais nada. E a voz dizia, quando eu soltar você, você não pode voltar a fazer o que você fazia. E aquela mão me levantando por uma semana. Lá no acampamento eu perguntei, quem é essa mão que está pegando no meu traseiro e levantando? É Deus. Mas tanto lugar para ele pegar tem que ser no traseiro da gente? Passou 7 dias. Eu plumei no chão como se alguém me soltasse. Nunca mais eu fui a mesma pessoa, irmão. Aí eu tracei uma meta, alcançar 10 mil pessoas. Alcançamos 10.237. Tracei uma meta, pregar só em 5 mil igrejas. Irmão, Deus está nos dando saúde para passar as metas de almas, para passar as igrejas de 5 mil. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel, irmão. Seu irmão pode não ser, sua esposa, seu marido, seu vizinho, seus parentes, mas Deus, Ele é fiel. E não tem nada a ver com o erro da humanidade. O mundo não presta. Não, que não presta é algumas pessoas que moram nele. O mundo é maravilhoso. Você já viu um passarinho? Eu amo passarinho. Os passarinhos vêm na janela de casa, eu compro ração para pôr para eles comer, coisa de idoso, isso aí. Eu ponho lá, eles vêm comer, eu fico olhando, mas como é que pode? Aí pega, come, e sai voando. Como, irmão? Se eu abrir a janela, voar, eles borracham lá embaixo. E tem gente que fala,
o elefante podia voar. Deus faz tudo certo, irmão. Se o elefante voasse, imagina ele fazer um cocô na tua cabeça. Blá! Deus faz tudo certinho, irmão. E Ele te pôs na terra para você ser feliz. Então, eu vou viver mais uns dias. Irmão, por que você não seja feliz, meu irmão? Enquanto você está vivendo. Ó, você está me enrolando, missionário, que você falou do dízimo. Irmão, não tem problema. Você não concorda com o dízimo? Cai fora da igreja, irmão. Esse lugar não é para você. Eu vou dar... eu quero ser feliz. Se você quer ser feliz, você tem que andar assim, ó, com o Criador, ó. Se ele falar direita, é direita. Se ele falar para, você para. Ele só está falando 10%. E se ele falasse, me dá 90%? Vamos ver se você me ama. Me dá 90% e viva com 10%. E pode ter certeza que você viveria. E a gente põe em dúvida a palavra. Tem gente que, se pudesse, ele arrancava as páginas na Bíblia. Não, essa aqui, olha que está falando isso aqui. Nossa, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, olha isso aqui. Aí a Bíblia ficava com uma página só. São 66 livros. Gostando ou não, essa é a palavra escrita de Deus. Não gostando, cai fora, irmão, porque é maldição para a tua vida. Quer entrar no céu e chegar lá, a pessoa falar, servo bom e fiel, você não tem que olhar para trás. Está falando comigo ou com alguém que está atrás? Só você? Está falando comigo? Deuteronômio 31, versículo 8, palavra escrita de Deus, diz assim: não tenha medo. Não é palavra de efeito. Seu pastor subir aqui, igreja, não tenha medo, ele está lendo a Bíblia. Deus está dizendo, Deuteronômio 31, 8, não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor, nosso Deus, irá diante de vocês, Ele estará com vocês, não os deixará e nem os abandonará. Esse é o Deus que está tirando você daqui, está pondo você provisoriamente ali e vai te levar para uma catedral grande, onde você vai trazer a sua família. Esse é o Deus. Não sei se você percebeu, você vai lá no quintal da sua casa e a lâmpada que está lá no quintal está apagada. Não sei se a senhora já fez esse teste. Aí a gente pega, acende a lâmpada, fica aquele monte de bichinho na lâmpada. Se apaga, eles vão embora. Se acende, o bichinho vem. Já reparou? Já reparou? Ele vem, parece que eles combinam, ficam na esquina, né? Se acende, fica assim, né? Porque a luz incomoda eles. Deixa só a luz brilhar, irmão. Sabe? Você não tem que se preocupar com as pessoas. Deixa só a luz brilhar. Meu parente, o meu patrão. Não interessa, irmão. Deixa sua luz brilhar. Você pode brilhar no serviço, no trânsito, no mercado, sem falar nada. Mas você tem que brilhar. Você tem que entender que a sua luz não pode apagar, irmão. Você é uma pessoa abençoada. Você tem que entender que as pessoas que te humilham, as pessoas que desprezam você, que falam mal de você, que ri dos seus sonhos quando você fala, essas pessoas vão ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Por quê? Porque aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Diga glória a Deus. Fique de pé, fazendo um favor, viu? Que gostoso. Olha, foi uma extensão do almoço que eu tive hoje. Tão bom ver vocês aqui, viu? Sei que alguns faltaram e pode ter tido algum problema, ou às vezes está até adoecido, não há problema. Nós podemos orar por essas pessoas, né? Eu poderia ser ousado e chamar, quem tem problema vem para frente que eu vou orar, mas eu não costumo fazer isso, porque eu me pergunto quem oraria por nós, porque eu ia entrar no meio do bolo do povo. Aí o pastor, também vou, e não ia ter ninguém para orar. Mas junto a gente pode orar, declarando a vitória daqueles que não estão, e a vitória é nossa. Você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, e Deus falou. Sei que eu brinquei e tal, mas rir é coisa séria. Então você ouviu a palavra de Deus,
e Deus está disposto a abençoar a tua vida de uma forma sobrenatural, se você andar com Ele. Se você quiser continuar andando com outras ideias, com outras pessoas, você é livre. Mas consequências você vai ter. Mas se você resolver abraçar essa Escritura, abraçar esse Deus, falar, eu quero andar contigo. Custe o que custar, eu quero andar contigo. E Deus gosta de gente assim, meu Deus. Amém? Feche os seus olhos. Papai, obrigado por esse ambiente maravilhoso. Obrigado porque já podemos despedir desse lugar, papai. Abençoa quem vai entrar nesse lugar, meu Pai. Obrigado pela nova construção que está pintando. Obrigado por aquelas cadeiras que o Senhor vai pôr lá. Oh, Pai, obrigado por aquele altar que bonito que o Senhor vai providenciar lá. Obrigado pelo número de pessoas que vai estar naquele lugar, que vai estar insuportável para fazer culto de tão lotado que vai estar, meu Pai. Abençoa as pessoas que faltaram, Pai, talvez ficarem enfraquecidas, ou porque estão doentes, ou vivendo um problema muito sério, e pela autoridade que o Senhor me dá, eu aplico o sangue de Jesus Cristo para todos aqueles que faltaram. Peço uma grande bênção para essas pessoas que estão aqui, meu Pai, que vieram buscar a Tua bênção, não a bênção do homem, porque o homem não pode abençoar. O Senhor é dono do milagre, Pai. Derrama o milagre sobre mim e sobre quem está aqui, meu Pai. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. E todo o povo que crê que Deus está aqui, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. A Ele a honra, a glória e o louvor.